amigos, 0-0, não disse que foi o jogo. Podia sair um golzinho, que no segundo tempo os dois times procuraram mais um gol e os goleiros até apareceram com uma relativa desenvoltura. Porque no primeiro tempo houve aquele toca pra lá, toca pra cá, jogada de cruzamento, mas não houve lances de perigo. Os goleiros não apareceram com nenhuma dificuldade, não fizeram grande defesa. Nem o Martin Silva, nem o Fábio. E aí, os treinadores voltaram no segundo tempo com mexidas. E eu até falei aqui no intervalo, e o Mano Menezes e o Zé Ricardo tiveram a mesma leitura que eu. Eles tiraram o Wagner no Vasco e o simpaticíssimo Rafinha no Cruzeiro. O que aconteceu? Saiu o nosso simpático Wagner, que não jogou bem, e entrou o Evander, que acho que o Mazella estava narrando o jogo e não jogou bem, só para irritar o Mazella. E o Evander entrou no lugar do Wagner. E aí o Vasco ficou mais compactado no meio, porque o Evander tem uma característica de ser um jogador mais veloz, jogador mais rápido. O Wagner, ele é bom jogador com a bola no pé, chega bem para finalizar, mas é um pouco lento. E o Vasco precisava de botar velocidade. Entrou o Evander pelo lado esquerdo, o Paulinho é mais por dentro. O Riasco ficou lá atazanando os zagueiros, mas brigou com a bola, que o Riasco, ele mesmo se marca, né? E ele briga com a bola. E ele mesmo se marcou. E a zaga do Cruzeiro, mesmo o Dedé meio fora de ritmo, errando o tempo de bola, errando o posicionamento, mas o Riasco não incomodou. E o Riasco ficou centralizado, e do outro lado o Pikachu, que fez uma grande partida contra o Botafogo e uma grande partida também contra o Fluminense. Hoje não foi bem, aquele lado direito ele jogou, ele hoje foi, com todo o respeito que eu tenho ao Pikachu, aquele peladeiro. O que é o peladeiro? O cara tá na direita, tá na esquerda, tá no meio, mas não funciona. E ele funcionou contra o Botafogo, fez inclusive 2 gols, mas hoje caía para a direita, caía para o meio do cross. A única jogada que ele poderia ter feito de bom foi por volta de 8 minutos do primeiro tempo, meteram uma bola na área, e o Dedé ficou olhando, ele veio por trás, seria um pouquinho mais alto, ele fazia o gol, mas a bola roçou na cabeça dele e o Fábio pegou. Quer dizer, ele com uma jogada do homem vindo de trás, do elemento surpresa. Então o Vasco deu uma melhorada com a entrada do Evandro, o Paulinho veio mais por dentro, e o Vasco começou a equilibrar. E aí o Cruzeiro, logo aos 2 minutos, aquele ditado que o Mazella falou, o cara foi buscar lã e saiu tosqueado. O Lucas Romero deu uma entrada dura no Paulinho e acabou se contundindo. E aí entrou o Ezequiel, totalmente sem ritmo de jogo pelo lado direito. Aí o Cruzeiro perdeu a força ofensiva pelo lado direito. E aí, do lado esquerdo, o Egídio foi bem marcado. E o Thiago Neves, que é um bom jogador, mas quando a giripoca pira e tira o pezinho, a gente conhece ele do tempo do Fluminense, é um jogador que se esconde em decisão. Eu brinco muito que ele é o Lúcio Flávio canhoto. Quando a giripoca pira, vai jogar atrás. E ele se escondeu no segundo tempo. E o Sassá entrou barrigudo, mas o Mazella, barrigudinho, entrou no bundudinho, sabe, com um balaiozinho grande, mas tocou muito pouco na bola. Aí vai reclamar, ele tá fora de ritmo, estava sem jogar. Mas aí com a contusão do Fred, deram um novo habeas corpus pro Sassá. Meu garoto, entra aqui, ó, tu vai entrar aqui, vai ter oportunidade. Se não der certo, vai embora. O Cruzeiro tentou trocar ele com o Grêmio não quis. Então ele agora está tendo uma chance. Se tiver cabeça, ele pode até jogar futebol. Tem que me perder um pouquinho daquele balaio, né? Tá com um balaio imenso, né? Tem que perder aquele balaio, aquela barriga, que ele sabe jogar. E botar a cabeça no lugar. Ele pensa que a lua é um queijo, só que a lua não é um queijo, ele tem que jogar. Não criar problema. Então o Sassá é um jogador útil para o time do Cruzeiro, se botar a cabeça no lugar e se recondicionar. Tecnicamente sabe jogar, mas hoje entrou muito mal. Thiago Neves subiu no jogo. E aí o Cruzeiro depois fez uma outra tentativa. Tirou o Ariel, que é nome de sabão em pó, né? E botou o Mancoejo.
Uma coisa jogou muito pouco, né? Uma coisa no Cruzeiro tá bem, no Flamengo se escondeu, aquela canelinha fina, tudo. No Flamengo se escondia, mas no Cruzeiro até entrou bem, tem feito os gols importantes, mas hoje não foi bem. O mérito do Vasco é que o Vasco marcou melhor no segundo tempo. O Vasco foi mais ousado, foi mais, sabe, ele agrediu mais e marcou melhor. E o Cruzeiro teve poucas oportunidades. Se fizéssemos um balanço aqui do segundo tempo, o Vasco teve, a rigor, 3 oportunidades. Uma com o Paulinho aos 12 minutos, uma com o Paulinho aos 15, a bola que bateu no Ariel Cabral e o Fábio fez uma defesa maravilhosa. E no finalzinho, aí seria demais, o Vasco fazer mais um gol aos 48, a torcida é loucura. O André Henrique deu um canudo lá de fora e a bola passou com muito perigo, isso aí aos 48 do segundo tempo. Enquanto que o Cruzeiro teve 2 chutes com o Sassá. Um chute do Robinho, Martins Silva espalmou para o lado, o Sassá bateu de pé na esquerda e defendeu. E outro aos 40 minutos que o Sassá entrou sozinho e deu de bico. E o Martins Silva defendeu. Então, se a gente analisar o resultado, tecnicamente, foi um resultado justo. Por que foi um resultado justo? O Cruzeiro teve mais chance no segundo tempo? Teve. Aliás, no primeiro tempo teve. E o Vasco foi melhor no segundo e merecia a vitória. Então, o que acontece? O que acontece é que com essa vitória, com esse empate, a coisa ficou ruim por 2. Então, é muito importante, seria muito importante uma vitória para um dos lados. Mas o empate, eu não digo premiou, ele foi justo porque o Cruzeiro foi melhor no primeiro tempo, não matou o jogo, o Vasco foi melhor no segundo tempo, equilibrou e, evidentemente, esse empate foi ruim para os dois. Por que ruim para os dois? Porque o outro houve um empate de 1-1 entre Racing e a Universidade Católica do Chile, a Laú. Ambos estão com 4 pontos. Vasco e Cruzeiro estrearam com derrota. O Cruzeiro perdeu para o Racing 4-2, o Vasco perdeu em casa para a Universidade do Chile. Agora vão jogar dia 19. O Vasco vai a Buenos Aires, a Avejaneda, enfrentar o Racing, e o Cruzeiro vai a Santiago enfrentar a Universidade do Chile. Então o resultado de empate pode ter sido justo, pode ter sido um resultado que premiou a luta, mas foi ruim em termos de tabela. Então, o que acontece é que o resultado foi ruim e vai obrigar as duas equipes a vencerem fora. Não estão fora não, hein? Porque tem muita coisa para acontecer. Faltam 4 jogos, 12 pontos serão disputados, mas evidentemente que esse empate foi ruim para os dois. E ambos estão voltados para decisões de campeonatos estaduais. O Vasco joga contra o Botafogo, domingo às 4 da tarde em Maracanã, e o Cruzeiro no mesmo horário no Mineirão contra o Atlético Mineiro. O Vasco, se não levar gol, como não levou hoje, ele é campeão carioca. Já o Cruzeiro não. Ele tem que fazer 2, não levar nenhum, para ir para o pênalti. Para levar direto o título, ele vai ter que vencer o Atlético por 3 gols de diferença. Então, a situação do Cruzeiro é mais difícil. E que pese o Vasco ter perdido o Paulinho, e ele perdeu o Paulinho, né? E o Rildo está machucado, o Giovanni Augusto está machucado, e no finalzinho o Zé Ricardo tirou o Riascos e botou o Caio Monteiro. Então, as duas equipes vão para uma decisão domingo, sendo que o Vasco vai uma condição melhor. Só que o Vasco perdeu 3 jogadores importantes nessa decisão: Paulinho, Rildo e o Giovanni Augusto. E o Cruzeiro só tem o Fred, mas tem um elenco até melhor e pode vencer o Atlético Mineiro. É difícil, mas não é impossível. Então, vira a chave. Vasco e Cruzeiro só vão jogar dia 19, Cruzeiro 18, Vasco 19, Cruzeiro em Santiago e o Vasco em Buenos Aires, Cruzeiro contra a Universidade do Chile e o Vasco contra o Racing, e vão voltar as atenções para as decisões dos estaduais, Cruzeiro em Minas e o Vasco do Rio, e no dia 15 já estarão em campo na abertura do Campeonato Brasileiro. Resultado que acabou sendo justo. Não foi bom para ninguém, mas acabou sendo justo. O árbitro Rafael Claus teve uma boa atuação. Ele
Depois de 40 minutos, a velha máxima de hábitos antigos que dizia o seguinte: depois de 40 minutos, eu não quero problema. Eu não quero problema. Depois de 40 minutos, eu não quero problema. Então, toda jogada de perigo dava falta de ataque. Estava doidinho para acabar o jogo. E aí acabou 0-0 e ele teve uma boa atuação. O paulista Rafael Claus e seus auxiliares, Emerson de Carvalho e o Marcelo Vangassi não comprometeram. Portanto, transmitimos hoje pela Nacional, pela Libertadores, 0 para o Vasco da Gama, 0 para o Cruzeiro. Agora vamos para as decisões dos campeonatos estaduais. Cruzeiro enfrentando o Atlético domingo, o Vasco enfrentando o Botafogo domingo, o Cruzeiro do Mineirão com o Atlético e o Vasco com o Botafogo do Maracanã. Nacional transmitiu Vasco e Cruzeiro, o relato do Ricardo Mazella, nossos comentários, as reportagens do Rodrigo Ricardo e no plantão da Nacional, o Jorge Vanburgo. Tivemos na mesa de áudio a categoria dele, talento, esse unforgettable, sem violência, Rafael Espíndola. Eu estou bem na fita. Tá bem, tá marcado. E no controle geral, a dupla Jorge Brum e Roberto Barroso no controle geral da Nacional. Fique na Nacional, vem aí a Nacional Informa e depois na sequência vamos ter em rede nacional para todo o Brasil esse talento, Adeusão Alves, o amigo da madrugada até às 3 horas da manhã. Saravá para quem é de Saravá, benção para quem é de benção, Adeusão Alves vai chegar à meia-noite até às 3 da manhã com o seu vitorioso programa. São 23 horas e 54 minutos. Eu digo, boa noite Rio, tchau Brasil. Fui! Nas ruas de Brasília, a decisão do STF de negar um habeas corpus a favor de Lula foi comemorada como uma final de Copa do Mundo. Manifestantes contrários ao ex-presidente acompanharam por horas a votação no Supremo e mostraram satisfação com a possibilidade de que o petista seja preso. Em São Paulo, a Avenida Paulista também foi palco de comemoração. Já em São Bernardo do Campo, centenas de pessoas receberam Lula após a votação. Partidários cantavam e demonstravam o apoio ao ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal negou um habeas corpus apresentado pela defesa de Lula para que o petista continuasse em liberdade até esgotadas as 4 instâncias judiciais. Foram mais de 10 horas de deliberações e a votação terminou com 6 votos contrários e 5 favoráveis ao habeas corpus. O ex-presidente foi condenado em janeiro pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região de Porto Alegre a 12 anos e 1 mês de prisão por ter recebido um apartamento triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, da empreiteira OAS, envolvida no esquema de propinas montado na Petrobras. Lula se declara inocente neste processo e nos outros 6 que enfrenta por crimes como tráfico de influência e obstrução de justiça.